Please go easy on me, babe. Oi gente, eu me chamo Mo Bueno, para quem não me conhece aqui no canal, né? Eu falo sobre um pouquinho de tudo, gosto de mostrar meu dia a dia, meus passeios de moto. É meio aleatório o meu canal ainda, né? Uma hora eu encontro um caminho só. Mas hoje eu resolvi falar sobre como eu conquistei o meu apartamento aos 24 anos de idade pelo financiamento Caixa Econômica. Não foi um processo simples, né? Mas sim, é possível para qualquer pessoa, até para quem recebe o salário mínimo, que é o que eu recebia na época. O ano era 2017, se eu não me engano, eu comprei meu apartamento na planta. Quando eu dei entrada no financiamento, eu trabalhava numa imobiliária, mas tem um porém. Não foi essa imobiliária que me ajudou a financiar, por incrível que pareça. Não vou citar o nome da imobiliária por questão de ética, apesar que eu tenho muita bronca dessa imobiliária. Enfim, foi um monte de coisa que aconteceu naquele lugar, graças a Deus passou. Mas assim, eu trabalhava nessa imobiliária, então eu trabalhei 4 anos nessa imobiliária. Então praticamente todos os dias eu fazia simulação de vendas de imóveis para diversos clientes. Clientes com condição financeira mais alta, outros mais baixa. Gente, quando você faz os cálculos, você fala assim, gente, é impossível, né? Se eu acabei de fazer uma simulação para alguém que ganha 3 vezes o que eu ganho, eu nunca vou conseguir comprar algo, né? Uma casa, um apartamento. Você acha que é impossível? Mas não, tá? É possível sim. Se você tem um objetivo, pode ter certeza. E esforço, né, também, você vai conseguir, tá? Não desanima, é possível. E aí eu comecei a estudar sobre finança, ver onde que eu podia poupar, o que eu podia fazer para aumentar a minha renda, porque só o salário mínimo não dava. Eu era auxiliar de escritório nessa imobiliária. Conversando com um dos corretores que trabalhava lá, ele falava assim, não, ele era um senhor, tá? Então eu vou levar em consideração isso, né? Que ele era um senhor. Eu falava, nossa, mas se eu fizer assim, assim, será que dá certo? Ele, não dá. Você ganha muito. Para financiar um apartamento, precisa ganhar muito. E esse lançamento que vai sair, eu na planta, às vezes nem dá certo, às vezes nem sai. Acho que comecei a tentar juntar o dinheiro. Gente, com certeza, se você conseguir juntar o dinheiro para comprar um determinado imóvel, beleza, mas hoje em dia qual brasileiro consegue juntar uma grana, né? É muito difícil. Eu já tinha o hábito de poupar, mas assim, na época que eu ouvia falar era poupança só, ou era caixa de poupança do Banco do Brasil, que a rentabilidade é muito baixa mesmo, assim, dá até vergonha, né, de falar que é uma poupança. E aí, meio que o cara me desanimou, né? Esse senhor acabou me desanimando, não me deu nenhum apoio, nem moral, nem intelectual, né? Porque ele, como corretor, poderia me dar alguns meios de facilidade, né? Eu digo assim, porque como ele tem um contato direto com o gerente da caixa, ele sabe coisas que eu não sei, que eu não tenho acesso. Então, gente, se você não pode ajudar a pessoa financeiramente, ajude com aquilo que você aprendeu, sabe? Toda a sabedoria adquirida que você possa passar para frente, que é muito válido, tudo. Às vezes, coisas simples para você, para outra pessoa, pode ser enriquecedor, tá? E aí, na minha cidade saiu um loteamento. Tinha um loteamento que eles iam construir apartamentos. Então, no caso, quando você compra na planta, é muito mais barato, né? Muito mais simples. E aí, só um minutinho. Voltando, porque tinha cliente. Eu tô aqui no brechó, porque a minha irmã tem aqui na cidade. Quando você compra um imóvel na planta, ele é muito mais em conta, tá? Tem riscos? Sim, tem riscos, porque
assim, pode a prefeitura embargar a obra, pode ter N questões que pode fazer seu imóvel demorar para sair, mais do que o prazo estabelecido pela construtora. Mas graças a Deus não foi o caso, louvado seja Deus por isso. Eu peguei, na época que eu trabalhava nessa imobiliária, eu comecei a poupar dinheiro e entrei em contato direto com a construtora. Vi na internet um anúncio sobre o loteamento, sobre o apartamento que estava na planta e já estava liberado para compra, né? Eu trabalhava numa imobiliária que ela tem uma filial. Eu trabalhava na filial. Liguei na matriz para falar com uma corretora de lá, porque já que o corretor que trabalhava comigo não me ajudou em nada, liguei na matriz, direto na minha sede, no caso, para falar direto com o corretor. Liguei, também não vou citar o nome dessa mulher. Falei, então, é que eu vi um apartamento e o valor da entrada é muito baixa. Eu acho que é possível. Será que você não poderia estar vendo comigo, fazer uma simulação direitinho? Porque talvez a simulação que eu esteja fazendo tá faltando alguma coisa. Ela fez a simulação, falou que não dava. Assim, vai pedir muito de entrada, porque X o seu salário é esse. Gente, só uma observação aqui, porque eu não gosto muito de falar sobre isso. Mas na época, estava em um relacionamento. E pro cara morar no fundo da mãe dele, tava de bom tamanho, tá? Eu sempre tive os olhos, como eu disse, quando eu tinha 18 anos, meu sonho já era comprar um apartamento. Então eu vi um apartamento e falava, meu Deus, um dia eu quero ter condição de comprar um apartamento. Queria saber o que é morar num apartamento, sabe? Ter o meu apartamento. Então era um sonho meu. E essa pessoa que eu tava, pra ele tava de bom tamanho, depender da mãe dele, morar no fundo, não tinha gasto com nada. Só que eu almejava o meu sonho, então eu tentei colocar na cabeça dele de todo jeito que era um investimento bom, que pagar aluguel não dava, que teve problema com a mãe dele, com os irmãos dele. A gente foi morar numa casa de aluguel, só que assim, o aluguel já ia subir, pagava R$600 na época. Uma casa de subtérreo, então era uma casa cheia de mofo, a casa era muito grande, muito bonita, mas era cheia de mofo. Falei assim, não dá pra morar aqui e vai aumentar o aluguel. Eu vivia um relacionamento totalmente abusivo, problemático. Enfim, não quero entrar nessa abordagem porque também não me faz muito bem, sabe? Enfim, mas a renda dele, né, querendo ou não, ele na minha vida só serviu para isso, né, para complementar a renda dele, para comprar meu apartamento que eu tanto queria, né? Mesmo assim, o salário dele era também um salário mínimo. Como promotor de vendas, ele ganhava muito pouco, né? E era difícil ele ter comissão. Eu entrei em acordo com ele e falei assim, a gente vai ter que reduzir tudo. Evitar o Falando com ele, eu falei que a gente ia ter que reduzir gastos, assim, ser muito mais econômico do que eu já era, né? Porque eu já sempre fui uma pessoa mais restrita. E peguei e falei pra ele que a gente ia ter que reduzir gastos. Falei no meu trabalho que se eles compravam as minhas férias, eu revendia já vendia roupas minhas na época. Assim, para as pessoas mais próximas, né? E gente, eu já fiz tanta coisa, já vendi trufa na rua, já fazia cone, fazia trufa, saía no bairro aqui que tem na minha cidade, o Parque dos Estados. É um bairro que tem muito morro. Eu saía vendendo trufa, cone. Porque assim, se você tem um objetivo para alguma coisa, seja qualquer coisa, para o objetivo mais simples que seja, você tem que fazer um monte de coisa. Não pode esperar, né, as coisas caírem do céu. A única coisa que cai do céu é chuva. Fala igual minha cunhada, às vezes não cai e cocô de pomba. Só, né? Mais nada cai do céu. Mas assim, eu sempre tive muita fé, sabe? E eu sempre orei assim, Senhor, que seja feita a tua vontade e não a minha. Então, se o que eu quero tá alinhado com a vontade do Pai, amém. Vai dar certo, né?
E aí as coisas foram encaminhando para que as coisas, para que o meu sonho se realizasse. Entrei em contato com a imobiliária, né? Eles fizeram uma simulação que jamais ia dar certo mesmo. Passou alguns meses, eu acho, alguns dias, não chegou a passar meses não, ou talvez um mês, eu não me recordo muito bem, faz tempo, sabe? Eu entrei em contato direto com a construtora e eles me indicaram um corretor deles, né? Que na hora eles mandaram mensagem para mim, pediram todos os meus dados, fizeram a simulação. Gente, assim, quando o empreendimento na sua cidade lança um loteamento, lança um condomínio de casa ou apartamento, terreno, que seja, eles vão em todas as imobiliárias para que todas as imobiliárias da cidade trabalhem nesse empreendimento para tentar vender o produto deles, né? Então, a minha imobiliária, no caso que eu trabalhava, ela sabia todos os trâmites, sabia o que essa construtora estava oferecendo. E por que eles não me ajudaram, sabe? Não sei se foi por maldade, creio eu que não. Eu acho que é um pouco de força de vontade. Sabe aquilo de você valorizar quem tem condição financeira melhor do que a sua? Eu sempre vi muito isso lá. Quem era pobre que eu digo, financeiramente, sabe? Pra quem recebe um salário mínimo, você meio que não tem muito valor. E em todo lugar é assim, tá? Se você entrar com uma roupa mais simples numa loja, ninguém te valoriza. Agora, se você você não trabalha, você não ganha nada, mas se colocou um salto, maquiou o rosto, colocou uma bolsa e colocou um monte de colar, você vai ser o mais bem atendido de onde você for. É bem isso, tá? É dura a realidade, mas é a real. E aí, a construtora indicou um corretor deles que eu digo assim, pegou um corretor de uma das imobiliárias que estava trabalhando para eles e logo eles entraram em contato comigo. Essa imobiliária eu vou citar o nome porque eu acho que ela foi muito boa, tá? A imobiliária Bragantina. Eu não lembro o nome do corretor que teve o primeiro contato comigo, mas ele é o dono da imobiliária. Ele falou comigo e indicou uma corretora que trabalhava com ele, né? A Lume. Gente, eu aprendi muito com ela, ainda aprendo com ela, porque eu já indiquei clientes para ela. Na época que eu trabalhava na imobiliária, ela ainda ofereceu um emprego para mim. Ela falou assim, moço, você não quer fazer o curso de corretora? Você vem trabalhar comigo. Só que assim, gente, pra gente que é cristão, não existe mentirinha ou mentirona, né? Uma mentira grande ou uma mentira pequena. Mentira é mentira em qualquer circunstância. E trabalhando 4 anos na imobiliária, eu vi que tem coisas que você precisa passar o pano. Sabe? Jogar aquele pano quente em cima. Não é pra mim. Eu tenho certeza que um dos motivos que eu fui mandada embora dessa imobiliária é porque eu não compactuava com algumas coisas e eu acabava falando, né? E assim, quando você fala muito, você gera um desconforto nas pessoas, né? E foi isso que aconteceu. E não tinha interesse nenhum, sabe? Tudo que eu fazia era para ajudar os clientes, tanto no aluguel como na compra de imóveis. Então, eu preferia muito mais, né? Não seguir nessa profissão. Na época eu fazia faculdade de educação física também. Não era uma coisa que eu queria, sabe? Trabalhar mais imobiliário, porque eu tinha dor de estômago, eu vivia tomando chá, porque eu não gosto muito de remédio. Vivia tomando chá para passar as minhas dores de tanta coisa carregada que eu vivi naquele ano. E aí, a Lumi fez uma nova simulação para mim. Ela falou assim, mas é possível? Você pode parcelar a entrada. Nunca me disseram isso, gente. Nunca. Sabe? Eu trabalhei na imobiliária e nem para eu poder divulgar o empreendimento
para os clientes, o dono do lugar, que era um corretor, talvez ele falasse, ó, né, assim, geralzão, falar assim para os funcionários, ó, tá saindo um loteamento, para quem comprar na planta pode parcelar a entrada. Nunca me disseram isso, nunca. A Lumi me explicou tudo. Assim, pode parcelar a entrada em tantas vezes, você pode usar o seu FGTS, você pode juntar renda com o seu companheiro. O que você tiver de FGTS já abate no valor da entrada. Gente, eu ganhava o salário mínimo, que dava, acho que 1.200. Um dia, se eu for renovar esse vídeo, eu vou achar os papéis, porque eu tenho tudo anotadinho. Juntando a renda dele, dava mais 1.200. De fundo de garantia, eu tinha muito pouco, porque eu trabalhei 4 anos nessa imobiliária, mas 2 anos foi sem registro. E eles acertaram tudo o tempo lá, né? E 2 anos foi com registro. Então, tinha, fora que não tinha todo o depósito do FGTS. A imobiliária não depositava certinho todo mês. E aí, eu peguei, fiz as contas, falei, olha, se eu cortar esse gasto, se eu vender as minhas férias, eu vou ter o dinheiro das férias, mais o dinheiro do mês. Gente, fui juntando um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Não precisei dar entrada nenhuma. E não precisei, não precisei parcelar a entrada, tá? Porque assim, como foi na planta, quando você faz uma simulação, eu vou fazer uma simulação aqui para vocês verem mais ou menos como é. Gente, eu vou abrir aqui, ó, o site da Caixa Econômica. Qualquer um de vocês pode estar entrando no site da Caixa para fazer uma simulação, para vocês terem noção mais ou menos de quanto que pediria de entrada e parcelas do seu imóvel. Essa página, eu sei ela de cor e decorado. Sabe por quê? Porque eu abri ela todos os dias, umas 3, 4 vezes por dia, para fazer o meu simulado, tá? Além dos clientes, né? Fora dos clientes, eu sempre fazia para ver o que eu podia fazer para conseguir comprar meu imóvel. Aqui, ó, essa é uma simulação para aquisição de imóvel residencial novo ou usado ou para obtenção de empréstimo com garantia do imóvel. Pessoa física, né? Quando você trabalha registrada, no caso é pessoa física. Residencial, porque era casa, né? Apartamento entra no residencial. Porque tem outras opções, ó. Comercial, geralmente é para galpão ou terreno misto. E rural quando é terreno, né? Lote. Então, no caso, residencial. O meu era novo. Então, ó, imóvel novo. Na época, o imóvel que eu vi por estar na planta, ele pedia 137 mil, tá? Gente, hoje em dia é muito dinheiro, 137 mil. Naquela época era mais ainda. É na minha cidade, ó, SP Bragança. Eu não possuí imóvel na cidade, então não preciso clicar. Aqui também não, portabilidade de crédito imobiliário. Voltou. Eu vou colocar aqui o meu CPF, certo? Só que eu não vou mostrar pra vocês, né? Na época, eu recebia 1.200. Como eu ia complementar a renda com alguém, lembrando que você pode complementar a renda com o pai, com um amigo, com o irmão, com qualquer pessoa. Olha, aqui tem várias opções. No meu caso, como o apartamento foi enquadrado no projeto Minha Casa e Minha Vida, que é um projeto para que tenha renda baixa, né? Quando você é um assalariado e recebe
apenas o salário mínimo, um salário mínimo, você é enquadrado como baixa renda. Então, eu entrei no programa Minha Casa Minha Vida, porque se adequou com a minha renda. Clico aqui. Então, ficou assim minha simulação. Um imóvel de 137 mil. Aqui, ó, lembrando que essa simulação está atualizada com os dados de hoje. Porém, quando eu adquiri o meu imóvel, foi 360 meses. Ó, hoje, como que seria? 420. Ele pediu, ó, ele financiou 80%. Olha quanto que pediu de entrada só. 8 mil. Olha quanto que pediu de entrada. Lembrando que essa aqui é uma simulação com valor atualizado, né? Na época foi 360 meses, ao menos do que é hoje, gente. Também financiou 80%, o valor de entrada continuou o mesmo, 8.571. Você já imaginou comprar um apartamento com essa entrada? É muito baixo, gente. É um valor que, assim, é alcançável, sabe? Na época, pediu mais ou menos isso também de entrada. Eu não sei o valor exato, mas foi 8 e pouco a 9 mil. E aí eu tinha fundo de garantia, ele tinha fundo de garantia. Juntamos mais um pouco de dinheiro que a gente tinha guardado e conseguimos pagar a entrada. Pagamos de ITBI, que é um documento que o cartório pede quando você adquire um imóvel. Pagamos 2 mil, se eu não me engano, na época. E tivemos também subsídio da Caixa Econômica, tá? Aqui, ó, o subsídio foi de 18 mil. Então, subsídio é como se fosse um desconto que a Caixa dá no valor do imóvel pelo fato de você ser um baixa renda. Então, ele quer te ajudar a comprar, tá? Que isso aqui também é ilusório, tá, gente? Faz a diferença na hora de você comprar um imóvel. Mas na conta geral, se você for fazer 420 vezes o valor da parcela, você vai ver que é um absurdo, né? Você pagar 2 apartamentos. Só que eu ainda preferia pagar, 2 imóveis na soma total do que eu encher o bolso do proprietário da casa de aluguel que eu morava, tá? Então eu preferia ter a liberdade de morar no que é meu, do jeito que eu quero, tá? Não ter umidade, não ter dor de cabeça com que dia 20 tem que pagar o aluguel e a casa tá cheia de mofo. Então, se você consegue guardar grana, se você é um bom investidor, consegue investir o seu dinheiro de forma correta, segue em frente. Mas se tem alguma dificuldade, por mínima que seja, invista no imóvel próprio, tá? Ele valoriza com o passar do tempo. O valor de entrada é alcançável, porque às vezes você gasta isso em 6 meses de cartão de crédito. Então é possível. Olha o valor de entrada, de parcelas. Olha quanto que pediu de parcelas mensais. A primeira parcela é R$ 693,62. Na minha época pediu 630. Então era abaixo do que eu pagava no aluguel. E aqui ainda é decrescente, ó. A última parcela você estaria pagando 261, tá? Lembrando que essa é uma parcela, é uma simulação nos dias de hoje. Então, se eu tivesse 30 anos com um salário de 2.400 ou recebendo 1.200 por mês e alguém para juntar renda comigo de 1.200, pediria então quase 9 mil de entrada e parcelas de 693.
Fala se não compensa você se empenhar para pagar, né, o seu próprio financiamento ao invés de um aluguel. No meu caso, hoje eu pago 670 e são 360 meses, tá? Então tá abaixo do que pediria hoje, né? Vocês viram, né? Os números mostram que é fácil, que é possível, gente. Aguentei 2 anos trabalhando sem férias. Quer dizer, 1 ano, né? Eu vendi minhas férias. Outro ano eu estava esgotada, porque aconteceu muita coisa na imobiliária que eu trabalhava. Eu pedi pelo menos alguns dias de descanso e para tentar juntar renda, né? E assim, quando eu fazia contrato por fora, eu cobrava R$ 70. É muito baixo, gente, porque na época, para fazer um contrato, esses contratos de aluguel, às vezes alguém quer alugar a casa por fora da imobiliária, não quer alugar com a imobiliária para não pagar taxa de corretor. Ele falou assim: você só não digita um contrato para mim e imprime? Eu levo no cartório, eu reconheço firma e tá tudo certo. Eu cobrava R$ 70. Tinha lugar que cobrava 200. Eu não sabia, eu fui saber disso só depois. Mas R$ 70 já me ajudava. Então, todo contrato que eu fazia já era uma grana a mais que entrava para me ajudar. Eu tinha medo, porque assim, o medo veio. Falei, nossa, como que eu vou conseguir? Tipo, para quem recebe 1.000 e pouco. Já tem as contas fixas do mês. Você fala, nossa, como que eu vou levantar 9.000 mais o dinheiro de documentação? Então você ficou aquele medo, né? Mas aí, como eu disse, né? Você coloca Deus na frente de tudo e ora para que seja feita a vontade dele, porque a Bíblia diz que a vontade do Pai é boa, perfeita e agradável. Então, se der certo, porque era a vontade dele, né? Ele vai encaminhar para que as coisas continuem dando certo, né? Porque eu também não queria conseguir o dinheiro de entrada e não conseguir honrar depois com a parcela, né? Consegui juntar o dinheiro, fiz essa renda extra, juntei com o dinheiro das férias, deu certo. Consegui pegar a grana e dar de sinal para que a corretora conseguisse fazer um contrato para que segurasse o meu apartamento para mim, né? Lembrando que ele ficaria pronto só depois de 2 anos, se eu não me engano, ou 1 ano. Não lembro exatamente. Fiz o quê? Precisei ter a cara, né? De voltar pro fundo da minha ex-sogra. Assim, gente, não era bom, sabe? Eu vivi uma vida assim. Eu só insisti pra comprar o apartamento porque eu não queria estar trabalhando. Tá num relacionamento totalmente infeliz. E, assim, vi a pessoa torrar o meu dinheiro e eu não ter nada, sabe? Não ter nenhum bem. Além de não poder gastar comigo, ainda um dia eu conto melhor a história ou, né, deixa pra lá. E aí eu peguei, a minha ex-sogra ofereceu, ela disse, por que vocês não voltam, né? Não vai mais acontecer o que acontecia. Vocês voltam porque aí ao invés de vocês pagarem aluguel e o financiamento da casa, vocês começam a guardar o dinheiro, né? Feito isso, voltamos e então todo o dinheiro que no caso iria pro aluguel a gente foi guardando, porque assim, quando você financia um apartamento na planta, você não paga já o valor das parcelas, tá? Você paga uma taxa de construção, tá? Que é mais ou menos assim, né? Basicamente explicando, enquanto a obra está evoluindo, você paga proporcional à evolução de obra. Então, se a obra
avançou 50%, você vai pagar 50% só daquela parcela que saiu na simulação. E aí, só quando você pega a chave do apartamento, que você paga a parcela que está fixada na simulação da Caixa, né? No financiamento da Caixa. Então a gente pagava em 300, 400, até finalizar a construção. Então foi um período muito difícil. Assim que saiu o apartamento, a gente foi pra lá. Como já tinha uma grana guardada, a gente conseguiu pagar à vista para pôr o piso, comprar móveis. Então as coisas foi se encaminhando, né? E como eu saí da imobiliária também, peguei dinheiro de rescisão, mais um dinheiro que eu tinha para receber como direito, que também foi ajudando. Tudo bem que era parcelado, né? Mas era um dinheiro que ia ajudando nas reformas que a casa precisava. Moramos num apartamento pouco tempo, gente, alguns meses. Consegui me separar. Consegui assim, né? Uma amiga minha me ajudou a sair de casa. Porque questão assim da religião também, né? Que impede você se separar. Um monte de coisa que eu não acho pra esse vídeo. E aí, agora eu tô com um apartamento meu. Só meu. Graças a Deus, né? Porque eu sei como eu precisei me esforçar, aguentar tanta coisa. Porque, querendo ou não, gente, quando o sonho é seu, não adianta você querer que a outra pessoa corra atrás, lute, né? Por algo que é o seu desejo. Então, era o meu desejo. Então, quem tava realmente preocupado se ia dar certo ou não, era só eu. E graças a Deus deu certo. E hoje eu aluguei ele, né? Porque depois aconteceu um monte de coisa. Eu peguei Covid, aí me atrapalhei. Eu tava morando já sozinho, então toda a despesa que uma casa tem tava sobre mim, né? E assim, eu era professora, então o valor de professora é muito baixo. Eu não era nem concursada, né? Era terceirizado, então era muito pouco, gente. Então eu trabalhava em vários lugares para dar conta. Eu não sei se eu cheguei a comentar aqui em algum vídeo, mas eu trabalhava escola, hotel, uma pastelaria. Em domingo trabalhava numa loja descartável, fazia venda pro iFood, revendia cueca, revendia roupa. Então assim, vendia trufa na escola, porque o tempo que eu tava na escola eu também usava para vender alguma coisa. Então, assim, me esforcei, valeu a pena? Claro que valeu, não me arrependo de nada. Como eu disse, em tudo que eu fiz, toda essa minha correria, eu ainda fazia o que eu amava, né? Fazia com muita alegria, muita disposição. Porque eu pensava assim, se Deus está me dando saúde hoje, eu vou correr hoje. Porque eu não sei o dia de amanhã. E estava certa no meu pensamento, né? Porque peguei Covid. Eu peguei Covid 2 vezes. A primeira vez eu tinha uma reserva de emergência. Então, só que essa reserva foi embora, né? Porque o tempo que eu fiquei em casa, eu não tinha venda nenhuma, então eu não tinha renda. E querendo ou não, eu não podia sair e comprar nada, então eu tinha que pedir no iFood. As coisas no iFood é muito mais cara. Então eu precisava comprar as coisas no iFood, tinha casa, moto, condomínio para pagar, faculdade para pagar. Gente, nossa, foi um período assim muito difícil, mas muito enriquecedor, me ajudou muito, fez eu crescer em várias áreas da minha vida. Aprendi que o caminho sempre é fazer o que é certo, o que é correto, tá? E deu tudo certo, né? Acho que é só isso que eu tive que falar. Hoje eu moro com a minha irmã, que aí depois eu peguei Covid de novo, foi um pouquinho pior. E foi um pouco mais grave. E aí meio que desandou, né, um pouco a minha vida. Saí da escola onde eu trabalhava. Aí só trabalhando no hotel e nessa pastelaria, minha renda ainda não estava complementando. Falei, meu Deus, o que eu faço agora, né?
Aí falei pra minha irmã se eu podia vir morar com ela. Até eu ajeitar minhas contas lá do apartamento. Porque assim, eu estava apertada porque eu não queria deixar nada atrasar. Então eu tava assim, na correria, só que cansa, gente. O hotel que eu trabalhava era em Atibaia. Sim, de Bragança a Atibaia, de moto é 15 minutos, 15, 20 minutos. Só que é cansativo, você tem que pegar Fernão Dias. No hotel eu era recreadora, então eu trabalhava o tempo todo de pé, ou correndo, porque assim, ficar brincando com as crianças. Então era difícil, não era uma coisa fácil. E vim morar com ela, pus o apartamento para alugar, então agora hoje ele tá se pagando. Sofreu um acidente de moto, que também é assunto para outro vídeo. Aí eu vou contar as novidades que aconteceram. E é isso. Fui, muito obrigada. Qualquer dúvida, quem tiver interesse em saber como eu fiz meu planejamento financeiro, só mandar mensagem aqui. Dicas de renda extra, como eu conseguia conciliar todo esse meu emprego, ou qualquer outra dúvida, só manda mensagem. Fui.